Era uma vez, em uma região remota da China, um vasto e reverenciado mosteiro que abrigava cerca de 500 monges. Esses monges seguiam diligentemente o caminho da autorrealização sob a sábia orientação de um mestre zen altamente respeitado, cujas palavras e ensinamentos eram reverenciados não apenas dentro do mosteiro, mas também em aldeias e cidades distantes. O mosteiro, com suas paredes antigas e jardins tranquilos, era um lugar de profunda reflexão e prática espiritual. Um dia, um homem humilde, mas com uma determinação inabalável, chegou ao portão do mosteiro. Ele havia viajado por muitos dias, enfrentando montanhas e rios, impulsionado pelo desejo ardente de encontrar a verdade. Ao ser conduzido até o mestre Zen, ele fez uma reverência profunda e disse: "Senhor, eu quero me conhecer e descobrir a verdade." O mestre Zen, com seus olhos penetrantes que pareciam ver através da alma do homem, respondeu com uma voz calma e profunda: "E se você realmente deseja conhecer a verdade, terá que dedicar sua vida inteira a essa busca. Pode levar toda a sua existência para alcançá-la, e, mesmo assim, não há garantia de que você a encontrará nesta vida. Está preparado para isso?" O aspirante, sem hesitar, respondeu com firmeza: "Senhor, eu estou aqui para isso e não vou recuar. Estou pronto." O mestre, satisfeito com a determinação do homem, disse: "E se é assim, faça o seguinte: neste mosteiro vivem 500 monges. A partir de agora, sua tarefa será cuidar de bater arroz para todos eles. Bata arroz desde o amanhecer até a noite. Quando estiver cansado, durma e, ao acordar, comece novamente. Não faça mais nada, não pense em mais nada. Além disso, não volte a falar comigo. Eu procurarei quando for necessário." Assim, o jovem discípulo começou sua nova vida no mosteiro, dedicando-se integralmente à tarefa de bater arroz. Todos os monges dependiam da comida que ele preparava, então ele acordava cedo todos os dias e batia arroz até a noite. Quando o cansaço o dominava, ele dormia na mesma sala onde trabalhava, em um simples colchão no chão. Ele não conversava com ninguém e ninguém se aproximava dele para conversar. A solidão e a repetição da tarefa o acompanharam diariamente. Durante os primeiros meses, enquanto batia o arroz, pensamentos de todos os tipos surgiam em sua mente. Ele se lembrava de sua vida antes do mosteiro, das pessoas que conhecia e dos lugares por onde passou. No entanto, sem encontrar novos estímulos, os pensamentos acabavam desaparecendo por si mesmos. Aos poucos, os pensamentos diminuíram e, após alguns anos, ele até esqueceu seu próprio nome. Ele permanecia em silêncio, imerso na tarefa de bater arroz em um estado de ausência de pensamentos, sem meditar ou ler qualquer escritura. Os monges mais antigos o consideravam insignificante e inferior a eles. Os anos se passaram e o jovem discípulo continuou fiel à sua tarefa, agora completamente absorvido nela. 12 anos se passaram dessa maneira. Um dia, o mestre anunciou que seu tempo estava se aproximando do fim e que precisava escolher seu sucessor, aquele que lideraria o mosteiro após sua partida. Ele instruiu que qualquer discípulo que tivesse alcançado a autorrealização escrevesse algumas linhas perto de sua porta durante a noite, descrevendo sua experiência. Muitos discípulos consideraram essa oportunidade. Um dos mais antigos, muito conhecedor das escrituras budistas e amplamente respeitado, escreveu: "E a mente é como um espelho sobre o qual o pó dos pensamentos e desejos se acumula. Limpar esse pó é a meditação. Quando o pó é removido e o espelho da mente fica claro, a salvação é alcançada." Na manhã seguinte, quando o mestre viu essas linhas, ficou furioso e exclamou: "Em que idiota escreveu essa bobagem na minha parede?" O discípulo mais antigo ficou em silêncio. Apesar de as linhas conterem sabedoria, elas eram superficiais. Ele não havia assinado porque não tinha certeza de sua própria realização. O mestre rejeitou completamente essas linhas, surpreendendo a todos no mosteiro. O incidente se tornou assunto de discussão entre todos os monges.
2 discípulos passaram pelo jovem que batia arroz há 12 anos, e ao ouvir a discussão, ele riu suavemente. Os 2 perguntaram por que ele estava rindo e ele respondeu: "Eu rio porque o mestre está certo." Todas essas linhas eram lixo e não têm valor. Chocados, os discípulos perguntaram se ele poderia escrever algo melhor. O discípulo do arroz respondeu que não sabia escrever porque era analfabeto, mas poderia ditar algumas linhas. Eles concordaram e foram até o quarto do mestre. O discípulo do arroz ditou: "E a mente é apenas uma ilusão. Não há mente nem espelho da mente, e quando a mente não existe, onde o pó pode se assentar? Aquele que sabe disso conhece a verdade." Os outros discípulos escreveram isso na parede e assinaram como indiscípulo do arroz. Eles esperavam a mesma reação do mestre, mas as linhas eram incríveis. Ao lê-las, o mestre levantou-se no meio da noite, foi até o jovem discípulo do arroz, acordou e disse: "E pegue isto. Pegue meu bastão e minha vestimenta. A partir de hoje, você é meu sucessor. Saia imediatamente deste mosteiro e vá para longe. Eu sei que muitos estudiosos aqui se consideram superiores a você e não suportarão que um simples batedor de arroz tenha se iluminado enquanto eles não. Você possui tudo que eu tenho e alcançou isso enquanto batia arroz. Sei que onde quer que você vá, as pessoas virão até você, pois quando uma flor desabrocha, sua fragrância se espalha por todos os lugares." O discípulo do arroz tocou os pés de seu mestre em sinal de respeito e saiu naquela noite. Ao refletir sobre nossas vidas, percebemos que muitas pessoas acreditam que a meditação só pode ser feita sentando-se em um lugar com os olhos fechados. Mas, na realidade, a meditação pode ser praticada em qualquer atividade, seja caminhando ou trabalhando. O verdadeiro significado da meditação é estar tão absorto no que se está fazendo que se perde a noção de si mesmo, assim como o discípulo do arroz, que se tornou tão absorto em bater arroz que perdeu a noção de si mesmo e, um dia, alcançou a autorrealização. Da mesma forma, o Zen significa estar no momento presente o tempo todo e não pensar em nada, pois a mente existe enquanto há pensamentos. Quando não há pensamentos, a mente também desaparece. E quando a mente não está mais presente, apenas o seu verdadeiro eu puro permanece. Na verdade, não precisamos fazer nenhuma outra prática espiritual para conhecer nossa verdadeira natureza. Só precisamos nos perder completamente no que estamos fazendo, ficando tão absorvidos em nosso trabalho que ele se torna meditação. O discípulo do arroz continuou sua jornada longe do mosteiro, levando consigo a profunda sabedoria que havia adquirido. Ele se estabeleceu em uma pequena aldeia, onde começou a ensinar a simplicidade e a profundidade do Zen aos aldeões. Inicialmente, poucos compreendiam a magnitude de sua sabedoria. Ele continuava a praticar a humildade e a simplicidade em tudo que fazia, e aos poucos, sua presença começou a transformar a vida das pessoas ao seu redor. Seus ensinamentos eram diretos e práticos. Ele dizia: "E não é necessário buscar a verdade em lugares distantes. A verdade está presente em cada momento, em cada ato que você realiza com plena atenção e coração aberto. Seja ao bater arroz, ao cozinhar, ao lavar ou ao caminhar, cada ato pode ser um portal para o autoconhecimento e a iluminação." Com o passar dos anos, a fama do discípulo do arroz se espalhou por toda a região. Pessoas de várias partes vinham ouvir suas palavras e aprender com sua sabedoria prática. Ele não se considerava um mestre, mas um simples praticante do caminho, sempre enfatizando que a verdadeira sabedoria não reside nas palavras, mas na experiência direta da vida. Os monges do antigo mosteiro, ao ouvirem sobre o sucesso e a sabedoria do antigo batedor de arroz, sentiram uma mistura de admiração e humildade. Eles perceberam que a verdadeira realização espiritual não depende de status ou conhecimento intelectual, mas da profunda e sincera prática do momento presente. E assim, a história do discípulo do arroz se tornou uma lenda, inspirando gerações de praticantes a buscar a verdade não em lugares distantes, mas nas simples e humildes tarefas do dia a dia.
Ele mostrou que a iluminação não é algo separado da vida cotidiana, mas está intimamente entrelaçada com cada momento vivido com plena consciência e coração aberto. Espero que esta história tenha agregado valor à sua vida e oferecido uma nova perspectiva sobre o verdadeiro significado da prática espiritual. Este é o propósito da Trilha do Sábio. Obrigado por ler e até a próxima história.